boa tarde. Essa sexta edição do Pompeia Fashion Weekend, o tema é A Moda está no Centro. E faz uma relação da moda com a arquitetura, trazendo informações de prédios, de monumentos e prédios importantes aqui para a cidade e trazendo essas informações também para o vestuário. E agora, nesse momento, a gente vai falar sobre isso, qual é a relação da moda com a arquitetura. Para esse bate-papo, a Pompeia convidou estão aqui comigo a professora Gisele Becker, que dá aula de História do Vestuário na Unicinos, e a Marta Peixoto, que é professora de Arquitetura na URGS e na Uniriter. Então, quem tiver dúvida sobre o assunto, já pode ir pensando, pode ir anotando, que daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para responder o que vocês tiverem de questões sobre esse assunto. Mas, num primeiro momento, então, para falar sobre o tema de uma forma mais genérica, então a Gisele vai começar, né, Gisele? Obrigada, então. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de poder participar, em função de que é uma temática que eu já trabalho com os meus alunos já faz aí um certo tempo. Tá? Uma coisa que os alunos sempre costumam me perguntar, quando eu trago a temática da arquitetura para relacionar com a moda, é o que pode ter a ver, né, a arquitetura com a moda. Parecem coisas tão radicalmente diferentes, então que relações a gente pode fazer, né, entre uma área e outra. O fato é que, ao longo do tempo, eu trouxe algumas figurinhas bem rapidamente, assim, para citar de exemplo, a moda e a arquitetura estiveram sempre muito próximas, né? Tanto em função de determinados estilos que são marcantes em determinadas épocas, quanto, inclusive, por questões práticas, né? O próprio crescimento das grandes cidades acaba provocando alguma mudança em termos de comportamento, que acaba influenciando mudanças em termos de vestuário, mudanças em termos de moda. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como essas coisas são realmente mais antigas do que talvez a gente imagine, essa imagem que eu coloquei para vocês, ela é uma imagem do período medieval, né? Então a gente tem aqui séculos atrás, onde a gente tem a representação de uma catedral, que é uma catedral em estilo gótico, ela tem essas linhas bem pontiagudas, né, que vocês estão vendo ali. Há uma ideia, né, naquele momento de que quanto mais alto, né, uma determinada construção, mais próximo as pessoas estariam de Deus. Né? E na moda, embora a gente não fale ainda em moda na Idade Média, não se sabe muito bem o que é isso, né? Mas no vestuário medieval a gente percebe uma questão bastante semelhante. A gente pode observar, né, pelas figuras, os chapéus também bastante pontiagudos, né, essas linhas mais alongadas, que são próprias de um estilo que é predominante na época. Tá? Um pouquinho depois, né, a gente começa a perceber uma mudança em relação a isso. Não que a gente vá adotar exatamente na moda algum elemento de um estilo arquitetônico mais precisamente, assim. Mas a gente identifica que, a partir do Renascimento, as cidades crescem e crescem muito. Né? A vida medieval era uma vida mais rural, uma vida mais no campo. E, conforme as cidades crescem em número, elas crescem também em termos de movimentação e a circulação das pessoas. Né? E aí a gente passa a inaugurar um comportamento humano, que é um comportamento de... Se eu estou numa grande cidade, pensem vocês aqui no centro, né, nessa grande circulação de pessoas, eu passo a me vestir não apenas para mim, mas passo a me vestir também para o outro, porque eu estou observando e estou sendo observado por um grande grupo de pessoas. Né? Então, eu coloquei para vocês a foto de uma casa, que é mais ou menos dessa época, e a gente observa que elas têm varandas, elas têm sacadas, então as pessoas estão mais visíveis, né? Elas são mais observadas pelos demais. E aí, portanto, também passam a se vestir de maneira um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais elaborada, tá? Que é o que a gente também consegue observar pela figurinha que está ali na nossa direita. Tá? Com a evolução, né, desse tipo de comportamento urbano e essa preocupação de a gente se vestir não apenas para a gente, mas também para os outros, e que é o que vai ser um dos fundamentos, né, da história da moda propriamente dita, a gente chega aqui no século XVIII, né, num período que a gente chama, então, de rococó, onde vocês podem ver que, se comparado com as figuras que a gente viu antes, a gente já tem uma estética muito mais exagerada. Né?
Aqui a gente tem como uma característica da época a vida nos grandes palácios, uma arquitetura bastante rebuscada, uma arquitetura de interiores, né? Os ornamentos interiores dos espaços também bastante carregados. E aí é de se esperar, né, que num ambiente onde o exagero, o rebuscamento esteja tão presente, que na moda da época a gente perceba esse exagero também, né? Então, a gente vê ali a utilização de perucas imensas, saias bastante rodadas, com armações, cintura bastante apertada, um desconforto enorme no vestir, mas que, na verdade, né, era muito pouco importante, digamos assim, diante da preocupação de se mostrar e de aparecer diante dos outros, né? Então, as pessoas ainda se prestavam a todo esse desconforto e a todo esse exagero somente para passar uma imagem de elegância, uma imagem de sofisticação, né? Uma imagem de uma pessoa que viveria essa vida dos palácios, essa vida de corte do século XVIII. Logicamente que isso não vai ter uma grande duração, né? Porque viver nesse exagero e nesse desconforto limita, né, uma série de comportamentos e uma série de vivências. Então, conforme, né, também os séculos vão passando, a gente vai tendo uma preocupação um pouquinho maior de adaptar a roupa para um contexto urbano, né, para um contexto de vida em cidade. Vocês imaginem, por exemplo, a gente circular em Porto Alegre, num sábado movimentado como esse, com uma peruca daquele tamanho e uma saia rodada daquele tipo. É praticamente inviável, né? Então, logicamente, que a gente tem que buscar adaptar um pouquinho a nossa forma de vestir, a nossa forma de viver, né? E essas fotos que a gente está vendo aqui são imagens do século XIX, a gente já está lá nos anos 1800 e alguma coisa, né? É um momento de um crescimento urbano bastante acelerado, inclusive aqui no Brasil. Porto Alegre é uma cidade que, nesse momento, investe em luz, né? Investe em calçamento, sistema de esgoto, água encanada. A gente tem uma vida urbana um pouco melhor organizada, né? E a gente vai precisar adotar uma forma de vestir que seja um pouco mais adaptada, então, para essa nova realidade, né? Então, aqui a gente vê, né, que o vestuário, embora ainda seja exagerado e aparentemente desconfortável, de acordo com os nossos padrões atuais, ainda assim, vocês podem perceber que não é mais aquele exagero, né, aquele desconforto absoluto que lá no século XVIII a gente identificava. Os homens, a gente pode ver ali pela fotinho da esquerda, também desenvolvem essa preocupação, né, de estarem bem vestidos, bem alinhados, porque também vão ser observados, né, e também vão observar dentro de um contexto urbano de maior movimentação, tá? Então, é uma tendência natural, né, que determinados comportamentos e formas de vestir sejam adaptados conforme a vida também muda, né? Então, por isso que a arquitetura, o urbanismo e a moda estão tão próximos, não é só por um estilo, né, mas por uma própria evolução de comportamento, tá? Então, aqui a gente pega, do finalzinho do século XIX, a gente percebe basicamente o mesmo propósito. Vocês podem ver como a roupa ali já está bem mais sóbria, bem mais comportada, mas também a vida urbana se tornou mais complicada, as pessoas estão mais na rua, trabalhando mais, né? E não mais aquela vida de nobre, de apenas viver, que nem diz uma amiga minha, né? Não tem uma determinada atividade fixa e vive, né, de renda, ou vive, enfim, dos impostos pagos pela população, né? É realmente no século XX que a gente vai perceber mudanças mais significativas e que ajudam a entender um pouquinho como que a roupa também se simplificou em termos, né? Depende um pouco do olhar, conforme a gente avança nas décadas do século XX. Aqui a gente está vendo algumas imagens que são, então, da década de 20. Né? A gente observa pela arquitetura, é o prédio da Chrysler, né, em Nova York. Ele tem um estilo influenciado por um estilo que a gente chama de Art Deco, que tem mais formas geométricas, né, formas mais simples. Vocês podem ver que não tem nada mais daquele rebuscamento, daquele exagero excessivo lá do século XVIII, né? E, consequentemente, o vestuário que a gente vai adotar nessa época, a partir dos anos 20, também é um vestuário bem mais curto. Qual é a principal diferença que a gente está vendo? Né? Não tem mais armação, não tem mais espartilho apertando a cintura, a roupa está confortável, está mais reta, está curta,
Não curta para os nossos padrões atuais, né? Vocês podem achar que a roupa está bem comprida, mas há séculos ninguém mais enxergava as pernas e agora pelo menos as canelas a gente consegue enxergar. Então é um enorme avanço, né? Porque a gente tem a impressão de que a vida moderna, digamos assim, chegou, né? A vida moderna das grandes cidades efetivamente chegou. Essa é uma tendência ao longo do século, tá? De que as roupas se tornem mais práticas, de que elas se tornem mais modernas, entre aspas, porque a nossa vida urbana é uma vida que se modifica bastante. Por exemplo, as pessoas passam a estar mais na rua, passam a praticar esportes, aí a gente tem a tendência de uma moda mais esportiva, né? Totalmente influenciada pelo estilo de vida que a gente leva nas grandes cidades. Até chegar ao momento, né? E aí eu já vou finalizando, que é o final, né, do século XX, já passando para o século XXI, onde a gente começa a acrescentar alguns novos elementos, né? A trabalhar não só mais com praticidade ou trabalhar com um estilo mais fechado, mas a gente passa a trabalhar com conceito. Qual é a imagem, né, que as coisas passam para nós? Ao utilizar uma determinada peça, uma determinada cor, um determinado acessório, o que a gente está passando de imagem, de conceito para os outros, né? E aí, tanto na arquitetura, a gente identifica vários exemplos de uma abordagem mais conceitual, né? Fora do tradicional, fora do mais conservador, quanto na roupa. Então, essa peça, já para finalizar, né, a minha fala, ela é bem exemplo disso. É um vestido em madeira, aí às vezes o pessoal me pergunta, mas quem é que vai utilizar um vestido em madeira? Não que a gente vai utilizar o vestido em madeira, mas qual o conceito que ele pode trazer para nós, né? Que conceito a gente está discutindo? O que você está criticando a partir de uma peça dessas? Anteriormente, a gente não trabalhava com isso. Mas hoje, graças a Deus, acho eu, né, a gente tem espaço para tudo. A gente pode relacionar a moda com uma série de elementos. Então, não necessariamente tudo aquilo que a gente vai ver numa coleção, numa temporada, é exatamente para vestir, né? Aí ninguém vai usar aquela peça, mas talvez não seja para usar, mas aquele tecido, aquela proposta, aquela cor, aquele material que é novo, que é diferente, trazem ideias e imagens diferentes no vestir, né? Então, tudo isso é um processo que evoluiu com o passar dos séculos, assim como a arquitetura, o planejamento urbano também evoluíram, né? De maneira que um interfere diretamente sobre o outro e sinalizam para mudanças de comportamento. Legal. Pela apresentação aqui da Gisele, a gente já se dá conta de uma grande característica, aliás, de uma grande relação da moda com a arquitetura, que as duas são o reflexo da sociedade ao longo dos tempos. Então, tanto a moda quanto a arquitetura, a gente começa a olhar para trás e começa a entender a evolução das pessoas, das cidades, através da moda e da arquitetura, né? Outra característica que eu acho bem legal da gente falar também é que tanto a moda quanto a arquitetura são necessidades básicas, né, do ser humano, né, Marta? Vestir e morar. Quem não se veste e não mora todos os dias da vida? Quem não precisa disso para viver, né, Marta? A gente pode ir falando um pouquinho sobre isso, né? Essa relação de necessidade básica do ser humano. Foi legal isso de terem nos dado esse tema amplo e, obviamente, individualmente, cada uma de nós fez uma abordagem um pouco diferente. Mais próximo, eu acho. Alô? E a minha visão, obviamente, eu sou arquiteta, a minha visão é um pouquinho diferente, enfim, é sob outro ponto de vista, mas a primeira coisa que me veio à cabeça em relação à vinculação dessas duas coisas, de moda e arquitetura, é o fato de que, na verdade, as duas coisas, me parece, têm a mesma motivação, né? O ser humano, num determinado momento, é obrigado, digamos, a construir para se proteger da natureza, é obrigado a se vestir para se proteger da natureza. Então, de alguma maneira, a motivação dessas duas, eu poderia dizer, talvez, artes, né, ela tenha sido a mesma, absolutamente atávica, digamos, e básica na vida do ser humano. Aqui nessas imagens justamente aparece isso, né? Uma construção completamente rudimentar. E, de alguma maneira, inclusive, é legal a gente pensar que essas coisas eram quase dos mesmos materiais. Os nossos primeiros abrigos, na verdade, eram praticamente de peles e de tecidos e de ramos, coisas que, na verdade, também eram material da vestimenta. É lógico que eu estou falando de uma coisa muito rudimentar, realmente, não é exatamente arquitetura e moda, mas é vestir-se e habitar.
mas eu achei importante ressaltar que isso, então, tem a mesma raiz, né? Essas duas ações da cultura humana têm uma raiz em comum, que é uma coisa importante. Digamos, um outro fator que eu acho que é legal nessa história, existe uma vinculação muito grande cultural, então. Tem um período que eu acho muito rico nesse processo, que é o Barroco, um período histórico que é onde muitas das coisas da moda, das maneiras, da culinária, enfim, tem uma proliferação muito grande nesse momento. Muitas coisas dos nossos hábitos. E eu acho que tem uma coisa legal em relação à moda, que são todas a questão da roupa de acordo com a ocasião, uma roupa para botar de manhã, outra para botar de tarde, enfim, essa, digamos, muito entre aspas, essa frescura, né? E um certo exagero de modismo, que é uma coisa que é interessante da gente pensar, e isso também acontece em termos de arquitetura. E essa questão que eu acho que é legal em relação à arquitetura, que a gente fala muitas vezes, que é vestir, né? Eu trabalho com arquitetura de interiores, a gente fala muito nisso, em vestir um interior. Um edifício também, muitas vezes, se veste, se ele é um quartel, ele vai ter uma determinada cara, se ele é uma igreja, ele vai ter uma outra cara, quer dizer, da mesma maneira que a gente também se veste para ir ao teatro, se veste para ir ao futebol, enfim. Essas imagens também têm uma referência com uma questão que eu acho que é importante. Houve um determinado momento que a casa sem vestimenta, sem pano, sem tapete, sem cortina, era considerada pobre, no sentido da arquitetura de interiores, era importante essa exuberância, e isso acontece também em relação à moda, e essa vinculação que eu estou dizendo que é do vestir. Essas imagens ali mais modernas, digamos assim, mais contemporâneas, é de um arquiteto já pré-moderno, digamos assim, do começo do século XX, chamado Loos, em que ele, por exemplo, nas ambientações internas dele, ele sempre vai vestir o interior, seja com madeira, seja com mármore, ele sempre reveste isso, e tem essa comparação, ou essa, digamos, metáfora, digamos assim, entre vestir o interior e vestir, quer dizer, o edifício desnudo é um edifício pobre. Esse cara, inclusive, esse arquiteto, chega, isso é uma coisa muito engraçada, eu acho, ele escreve um livro sobre maneiras de vestir-se, né? Ele faz um arquiteto extremamente importante, escreve um guia de moda, fazendo uma comparação, nesse caso, completamente direta entre uma coisa e outra, entre moda e arquitetura. Também acontece, os exemplos disso que eu estou dizendo, dessa coisa de fazer principalmente os interiores de acordo com o uso do edifício, também existem algumas questões como, em alguns edifícios antigos, a gente tem salas, sei lá, egípcias, árabes, chinesas. O interior chinês foi muito moderno num determinado período, justamente no período moderno. Essa quase que travestir o edifício com uma roupa, consequentemente um revestimento ou uma cara que não era exatamente a cara daquele momento e daquele lugar. E, na verdade, isso também eu acho importante a gente se dar conta que as inspirações são inspirações comuns. Aí eu já dei um super salto, né? Já estamos no século XX, eu parti daquela coisa completamente roots, né, rudimentar, que é o primeiro abrigo, a primeira vestimenta. E isso, aqui aparece um quadro de um pintor bastante famoso, chamado Mondrian, e que está trabalhando com um conceito, digamos, em termos de arte, que é essa abstração, o neoplasticismo, enfim, e isso gera filhotes, né, em todos os ramos, né, e algumas coisas bastante a ver, como são moda, arquitetura, e, digamos assim, design de produto. Já existe essa outra categoria, essa outra disciplina, que é o design. E aqui aparece, então, um vestido. Esse não é o original, mas, enfim, o Yves Saint Laurent vai criar uma coleção de vestidos com inspiração absolutamente direta na obra neoplasticista do Mondrian. Aparece também a fachada de um edifício de um arquiteto chamado Ode, que também trabalha mais ou menos dentro dos mesmos critérios das cores abstratas, do preto como uma marcação de linha, enfim. E a cadeira de um arquiteto bastante importante, chamada Red and Blue,
que também é contemporâneo dessa gente, só para mostrar que esses caras têm um imaginário relativamente comum, digamos. Essas imagens também se referem, eu falei, né, que arquitetura e arte, arquitetura e moda, aliás, assim como a arte, são fenômenos culturais que se entrelaçam bastante. Nessas imagens a gente vê um outro fenômeno que agora é contemporâneo, que eu acho bem interessante. Acho que esse evento tem um pouco a ver com isso também, né? Se dá conta de que a arquitetura, moda, cidade, enfim, essas coisas estão absolutamente entrelaçadas. Também achei legal o fato de que a gente está aqui nesse edifício que tem um valor arquitetônico importante, por isso ele é tombado. Aí uma loja que tem uma ligação com moda se instala dentro desse edifício. Isso tudo tem um nexo, né? Isso tudo tem uma moral, uma questão cultural importante aí por trás, né? Nessas imagens a gente vê o interior da loja Prada, em Nova York, que é uma loja maravilhosa, na minha opinião, mas, enfim, ela, antes de ser uma loja da Prada, ela era uma sucursal do Museu Guggenheim, no Sorro, em Nova York. Esse projeto é um projeto de interiores de um arquiteto muito legal contemporâneo chamado Rem Koolhaas. Aparece ali, à direita, na parte superior, uns sapatos feitos pelo Rem Koolhaas. Ele tem um sobrinho que também desenha sapatos, basicamente. Então, ele faz essa experiência junto com o sobrinho. Quer dizer, é um arquiteto super importante desenhando sapato, né, para ver que essas coisas são muito amarradas. E na imagem de baixo também é um sapato desenhado por um outro designer inspirado na arquitetura do Rem Koolhaas, que é o cara, então, do projeto da loja Prada. Isso é um projeto agora em Milão, né, digamos assim, do desfile. O desfile é projeto de um arquiteto, de novo o Rem Koolhaas, que isso é uma coisa legal, que hoje é um fenômeno bem contemporâneo. Algumas marcas importantes ligam a marca a um arquiteto, né? Então, é um casamento super direto entre arquitetura e moda, né? Digamos, o Rem Koolhaas é a cara da Prada. E também acontecem umas outras coisas meio divertidas, assim, que são fenômenos culturais, dessa coisa de uma certa sinergia, né? Todo mundo trabalhando talvez em áreas um pouco diferentes, mas com mais ou menos a mesma coisa na cabeça. E ali à esquerda aparece uma loja, que é a loja da Prada, em Tóquio, também projeto do Rem Koolhaas. E à direita, embaixo, um protótipo de uma bolsa muito louca da Louis Vuitton. E, na verdade, a bolsa teria sido inspirada na arquitetura da Prada, da loja Prada, né? Então, deu uma super volta, né? Começa com uma arquitetura de uma loja, que é moda, e aí, de repente, um cara que faz um produto de moda se inspira na arquitetura, né? De alguma maneira, isso, para mim, é uma imagem que fecha um pouco esse ciclo e, principalmente, marca esse fenômeno, que eu acho que é um fenômeno contemporâneo bastante importante, que é de associação de arquitetura com moda como um fenômeno completamente conjunto, digamos. É isso. E como um fenômeno em conjunto, eu acho a arquitetura com a moda, das diversas relações que a gente está trazendo aqui hoje, além da função, que é a que a gente falou já, de necessidades básicas, tem a forma, né? Que tanto a arquitetura quanto a moda são interpretações absolutamente individuais. Quer dizer, cada um de nós interpreta, cada um de nós se veste ou vive e reflete na sua casa ou no seu look um pouco não, muito da personalidade, né? Esse é um elemento extremamente importante, né, e que a gente busca discutir bastante com os alunos e argumentar com aqueles que não são da área da moda, que moda não é frufru, né, não é só um efeitinho, muito pelo contrário, ela é uma forma de expressão, ela é uma forma de identidade, ela fala de quem tu é, do lugar em que tu vives, né, e justamente por isso ela é carregada de conceito, carregada de elementos, é um universo extremamente rico, né. Extremamente. Eu acho que até as pessoas que dizem, eu não me importo, não dou bola, eu acho que até é uma forma de mostrar, eu não dou bola, então eu me visto assim, sabe? Até quem diz que não dá bola, se veste para mostrar que não dá bola. O que tu acha disso? Eu acho que é verdade, e acho que isso acontece também em relação à arquitetura. A arquitetura, né? Também.
um cara também consegue fazer... E que também tem essa coisa hoje, bem deste momento histórico, que é um pouco essa coisa da customização. Né? Da mesma maneira que as pessoas precisam criar uma certa identidade de figurino, precisam também de uma certa identidade, a minha casa tem que ter a minha cara, enfim, né? E isso revela como é que o cara é, enfim, isso é absolutamente, eu acho, tanto roupa quanto a casa de alguém, completamente revelador, né? Tu consegue ver uma pessoa e pensar assim, acho que a casa dela deve ser desse jeito, né? Exatamente, acho que mesmo quem diz, eu não me importa, não estou antenado no que está acontecendo, apenas pela forma dela se vestiu, a maneira como ela organiza ou pensa a sua própria casa, né, já diz dela alguma coisa. Então, é intrínseco do ser humano, na verdade. Né? Ele se representa de alguma forma. Então, não adianta não se importar, por mais que não me importe conscientemente. Na verdade, eu me importo porque eu me mostro diante daquilo que eu visto ou do espaço onde eu vivo. Né? Então, exatamente. É próprio do ser humano isso. E vendo as tuas imagens também, tu trouxe 2 lojas da Prada, né? Que são da mesma marca, né? Só que são uma em Nova York e a outra em Tóquio, era isso? E completamente diferentes. Isso também reflete a cultura daquele lugar também, né? Isso é uma coisa que muitas das marcas... Até aconteceu uma coisa engraçada com o Isai Weinfeld, aquele arquiteto que eu acho muito legal, um arquiteto brasileiro, que fazia fórum, né, projetos da Fórum, e faz projetos de muitas lojas, fez as Havaianas agora em São Paulo, e ele fez o projeto da Fórum em São Paulo e fez um super sucesso. Aí o Tufi Dweck convidou o mesmo arquiteto para fazer a loja do Rio de Janeiro, e ele fez uma loja completamente diferente. Eles até tiveram algum atrito, que eu saiba, mas ele fez questão de fazer a loja de São Paulo a cara de São Paulo e a loja do Rio a cara do Rio, né? Então, isso até, em algumas... um conceito que era um conceito um pouco anterior de uma marca sempre ter as lojas iguais, isso é uma coisa que na arquitetura comercial já não é exatamente assim. Algumas marcas mais de ponta fazem cada loja de um jeito diferente, porque essa loja tem que estar de acordo com Berlim, com Porto Alegre, com São Paulo, enfim. Isso é um fenômeno contemporâneo de arquitetura comercial, funciona muito dessa maneira. E falando agora, então, de São Paulo, de Rio de Janeiro e Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, como vocês acham que vocês resumiriam, que vocês colocariam essa questão estética, assim, falando de comportamento, tanto de moda quanto de arquitetura aqui no Sul? Eu vejo, assim como eu vinha comentando antes, o que a gente identifica aqui em Porto Alegre é um determinado tipo de comportamento, uma forma de sociabilidade, uma forma de vestir muito atrelada ao estilo de vida que a gente vive aqui em Porto Alegre, né? Ela vinha comentando sobre São Paulo, Rio de Janeiro, percebe muito em cada lugar um pouco um reflexo de um estilo de vida na forma de vestir. Não vai ser tão comum, né? Aqui em Porto Alegre, a gente vê o pessoal andar mais tranquilo, mais com rasteirinha no pé e aquela roupa mais despojada, aquele cabelo mais bagunçado, como a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade de praia, né? Mais sol, sempre calor o ano inteiro, as pessoas estão na rua, estão fazendo esporte. Aqui a gente tem essa coisa enlouquecedora, as 4 estações no mesmo dia, a gente vem vivendo isso nas últimas semanas, inclusive, haja saúde, né? E a nossa forma de vestir, ela reflete um pouco isso. A gente tem aqui uma vida mais acelerada, as pessoas são mais aceleradas. Eu, então, né? Nossa Senhora. As pessoas são muito aceleradas. Dizem, né, que o gaúcho também é um pouco mais estressado, né? A gente tem a tendência de não ter um despojamento, assim, tão grande. Mas talvez seja fruto da nossa forma de viver, das cobranças que a gente tem na cidade em que a gente vive, né? Então, a gente percebe diretamente, né, na forma de vestir, no comportamento, o clima da cidade. Né? A gente é influenciado diretamente pelo clima, né, do lugar onde a gente vive. Clima no sentido de ânimo e clima no sentido de temperatura também, né? De ânimo, porque comparando com o resto do Brasil, a gente é o lugar que tem frio. Então, tanto na roupa quanto nas casas, faz toda a diferença, né? Contar com um inverno rigoroso que nem o nosso, né? Eu acho que, principalmente as gaúchas, são muito enfeitadas, né? Isso é uma percepção que eu tenho, assim. E também acontece isso em relação à arquitetura. É óbvio que, principalmente por causa da questão do clima, a nossa arquitetura sempre foi um pouco diferente, digamos, e eu acho que a gente tem uma influência do prata, uma influência da Argentina e do Uruguai. Da Argentina e do Uruguai, né? Tanto na maneira de vestir, porque a gente pode ter casaco de couro, coisa que
os cariocas e os paulistas tentam muito, faz 25 graus, eles põem um casaco de couro. E a gente tem uma influência, eu acho, que vem da Argentina e do Uruguai, né? O interior nosso teve muita influência disso, né? Cidades como Pelotas, aquela fronteira toda, sempre teve essa influência, né? Mas eu acho que os gaúchos, em geral, são enfeitados, né? E agora acontece uma coisa que eu acho legal também, que é, talvez, gostaria que isso acontecesse em Porto Alegre, que é também de ter coisas de moda, enfim, isso, assim, no centro da cidade, voltar para o centro, né? Que era uma coisa tão legal que tinha antes, Rua da Praia, aquela coisa toda, essa parte do centro, eu acho isso legal, em loja de rua, enfim. Isso é bem interessante. Porto Alegre era o centro, né? E a forma como o centro foi pensado muito diz respeito a tentar aproximar Porto Alegre dos grandes centros urbanos, né? Então, quando foi feito o traçado urbano ali da Voluntários da Pátria, que está aqui muito próxima de nós, né? A Voluntários foi pensada inicialmente para ser um polo, né, comercial, de luxo, do que houvesse de melhor, né? Então, havia essa visão em relação ao centro, era realmente o nosso melhor, né? Então, é bem interessante, né, como esse processo ocorre, né? Acho interessante a gente voltar realmente a discussão para cá, porque a nossa origem está aqui, né? A essência de Porto Alegre está aqui realmente, né? É isso que vocês estão falando da moda no centro, tem muito a ver com esse evento da Pompeia, né? Porque o Pompeia Fashion Weekend é um evento único em Porto Alegre, porque traz a moda para o centro de Porto Alegre. Inclusive, o tema esse ano é A Moda Está no Centro, e a moda está literalmente aqui no centro de Porto Alegre, aberto ao público, quem quiser pode chegar. É um evento único em Porto Alegre, né? E é muito legal, falando então na loja aqui da Pompeia, da Rua Vigário José Inácio, que esse prédio, assim como tu falou, ele é tombado, né? Ele é um prédio que, inclusive... Era um cinema. Exatamente, era um cinema. E também, aí já vamos fazer mais uma relação da arquitetura com a moda, que é uma arquitetura linda com a moda aqui dentro, que está linda também, né? Não, é legal isso, porque esses edifícios têm uma espacialidade também diferente, né? E isso é uma coisa... Esse processo também, que é uma coisa que acontece na Europa já há algum tempo, de reaproveitamento de edifícios antigos, em usos diferentes, e isso gera uma especialidade legal, assim, inusitada de alguma maneira, né? Tem também, em Buenos Aires, tem uma livraria no... Ateneu. Que era um teatro, né? Que é uma coisa muito legal, é a mesma atitude, como acontece isso em Buenos Aires, acontece aqui, enfim, na Europa isso é comum, né? Legal, acho que a gente pode ficar falando muito aqui, mas eu queria abrir para a participação do público. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o assunto? Alguém tem alguma dúvida sobre a relação da moda com a arquitetura? Não? Vocês têm alguma coisa mais para falar do... Não, só quero dizer que eu acho extremamente produtivo esse tipo de encontro, né? Até para que as pessoas possam ter essa percepção de que a roupa, o que está sendo colocado à disposição aqui da gente tem um sentido, tem um significado, tem uma história, né? Não é a roupa pura e simplesmente. Eu acho que a gente precisa avançar ainda no desenvolvimento desse olhar, né? E enxergar que a moda ela é sim uma forma de expressão e de uma identidade, justamente em função dessa riqueza de relações que a gente pode estabelecer, né? Então, eu acho extremamente válido e muito importante a proposta que se desenvolve no evento, justamente porque ela oportuniza isso e oportuniza para um público em geral, né? Então, eu tenho a agradecer e parabenizar pela organização do evento. Legal. Não, eu também, e acho muito legal fazer esse link entre arquitetura, cidade e moda, né? Que, na verdade, é o que principalmente cidade e moda. E acho que esse movimento de retomar o centro com coisas legais, eu acho muito importante para Porto Alegre. Legal. Então, muito obrigada, Gisele e Marta, pela participação. Adorei o nosso papo aqui. E vocês que estão aqui no Pompeia Fashion Weekend podem continuar curtindo o evento, que está muito legal. Quem ainda não foi, temos o espaço Make-up, temos o espaço Relax, temos vários estandes dos patrocinadores aqui atrás. Tem muita roupa linda nas araras, então continuem aí aproveitando o evento, que ainda tem muita coisa legal para acontecer por aqui.